pois aprendi em qualquer estado que eu esteja a estar contente com isso. Filipenses capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo era um homem muito erudito, mas não menos importante entre suas múltiplas aquisições da ciência foi esta: ele aprendeu a estar contente. Tal aprendizado é muito melhor do que é adquirido nas escolas. Seu aprendizado pode olhar atentamente para o passado, mas muitas vezes aqueles que selecionam as relíquias da antiguidade com entusiasmos são negligentes sobre o presente e negligenciam os deveres práticos da vida diária. Seu aprendizado pode abrir as línguas mortas para aqueles que nunca obterão nenhum benefício vivo delas. Muito melhor o aprendizado do apóstolo. Era uma coisa de utilidade sempre presente e útil para todas as gerações, uma das realizações mais raras, mas uma das mais desejáveis. Eu coloquei o Wrangler Sênior e o mais erudito de nossos homens de Cambridge na forma mais baixa em comparação com este erudito apóstolo, pois este certamente é o mais alto grau em humanidade o qual um homem pode possivelmente atingir. Ter aprendido em qualquer estado que esteja a estar contente. Você verá imediatamente pela leitura do texto, na própria superfície, que o contentamento em todos os estados não é uma propensão natural do homem. As ervas daninhas crescem rapidamente, a cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais para o homem quanto os espinhos são para o solo. Você não precisa semear cardos e arbustos, eles surgem naturalmente, porque são nativos da terra, sobre a qual repousa a maldição. Então você não precisa ensinar os homens a reclamar, eles reclamam rápido o suficiente, sem nenhuma educação. Mas as coisas preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos trigo, devemos arar e semear. Se queremos flores, deve haver o jardim e todo o cuidado do jardineiro. Ora, o contentamento é uma das flores do céu. E, se quisermos tê-lo, devemos cultivá-lo. Não crescerá em nós por natureza. É somente a nova natureza que pode produzi-lo. E mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e vigilantes para manter e cultivar a graça que Deus semeou nele. Paulo diz: eu tenho aprendido a estar contente, tanto quanto dizer que ele não sabia ao mesmo tempo. Custou-lhe algumas dores para chegar ao mistério dessa grande verdade. Sem dúvida, ele às vezes pensava que havia aprendido e depois desmoronava. Frequentemente também, como meninos na escola, ele tinha os nós dos dedos batidos. Frequentemente ele achava que não era fácil aprender esta tarefa, e quando finalmente a alcançava, podia dizer: aprendi em qualquer estado em que me encontre, com isso para se contentar. Ele era um velho de cabelo grisalhos à beira da sepultura, um pobre prisioneiro trancado na masmorra de Nero em Roma. Nós, meus irmãos, poderíamos muito bem estar dispostos a suportar as enfermidades de Paulo e compartilhar a masmorra fria com ele, se também pudéssemos, de alguma forma, atingir tal grau de contentamento. Não ceda, nenhum de vocês, a toda noção de que você pode se contentar sem aprendizado ou aprender sem disciplina. Não é um poder que pode ser exercido naturalmente, mas uma ciência será adquirida gradualmente. As próprias palavras do texto podem sugerir isso, mesmo que não o saibamos por experiência. Não precisamos ser ensinados a murmurar, mas devemos ser ensinados a concordar com a vontade e o beneplácito do Senhor nosso Deus. Quando o apóstolo pronunciou essas palavras, ele imediatamente fez um comentário sobre elas. Leia o 12º versículo. Eu sei estar humilhado e sei ter abundância. Em toda parte e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Observe primeiro que o apóstolo disse que sabia como ser humilhado. Um conhecimento maravilhoso este. Quando todos os homens nos honram, podemos muito bem ficar contentes, mas quando o dedo do escárnio é apontado para nós, quando o nosso caráter é tido em má reputação e os homens nos assobiam à beira do caminho, requer muito conhecimento do Evangelho para ser capaz de suportar isso com paciência e alegria. Quando estamos crescendo e crescendo em posição, honra e estima humana, é fácil nos contentarmos, mas quando temos que dizer como João Batista, eu devo diminuir, ou quando vemos algum outro servo avançar para o nosso lugar e outro homem segurando a palma da mão que desejávamos segurar, não é fácil ficar parado e, sem um sentimento de inveja, clamar como Moisés: queria Deus que todos os servos do Senhor eram profetas. Ouvir outro homem ser elogiado às suas próprias custas, encontrar suas próprias virtudes como um contraste para destacar a excelência superior de algum novo rival, isso, eu digo, está além da natureza humana. Ser capaz de suportar isso com alegria e gratidão. E para bem dizer a Deus, deve haver algo nobre no coração do homem que é capaz de abrir mão de todas as suas honras com a mesma boa vontade com que as assumiu, quando ele pode se submeter alegremente a Cristo para humilhá-lo, como para levantá-lo e sentá-lo sobre um trono. E, no entanto, meus irmãos, nenhum de nós aprendeu o que o apóstolo sabia. Se não estivermos prontos para glorificar a Cristo pela vergonha, pela ignomínia e pela reprovação, como pela honra e pela estima entre os homens, devemos estar prontos para desistir de tudo por Ele. Devemos estar dispostos a descer, a fim de que o nome de Cristo possa ascender e ser o mais conhecido e glorificado entre os homens. Eu sei ser humilhado, diz o apóstolo. Seu segundo conhecimento é igualmente valioso. Eu sei como ter abundância. Há muitos homens que sabem um pouco como se humilhar, que não sabem de forma alguma como abundar. Quando são colocados na cova com José, eles olham para cima e veem a promessa estrelada e esperam uma fuga. Mas quando eles são colocados no topo de um pináculo, suas cabeças ficam tontas e eles estão prontos para cair. Quando eram pobres, costumavam lutar contra isso, como disse um de nossos grandes poetas nacionais. No entanto, muitas coisas impossíveis de pensar foram trazidas pela necessidade à perfeição total. A ousadia da alma procede daí, agilidade de inteligência e diligência ativa, prudência de uma vez e fortitude que dá, e se for tomada de paciência, conserta nossas vidas. Mas observe os mesmos homens depois que o sucesso coroou suas lutas. Seus problemas acabaram, eles são ricos e aumentados com bens. E você não costumava ver um homem que surgiu do nada para a riqueza, como ele se torna orgulhoso de sua bolsa, como vaidoso, como intolerante? Ninguém teria pensado que aquele homem já teve uma loja. Você não acreditaria que aquele homem em qualquer época costumava vender 1 libra de velas, não é? Ele é tão grande aos seus próprios olhos que alguém poderia pensar que o sangue de todos os Césares deve correr em suas veias. Ele não conhece seus velhos conhecidos. O amigo familiar de outros dias, ele agora passa com apenas um aceno de reconhecimento. O homem não sabe ter abundância. Ele se tornou orgulhoso. Ele se exaltou acima da medida. Houve homens que foram elevados por um tempo à popularidade na igreja. Eles pregaram com sucesso e fizeram um trabalho poderoso. Por isso o povo os honrou e com razão. Mas então eles se tornaram tiranos, cobiçaram a autoridade, olharam com desprezo para todos os outros, como se os outros homens fossem pequenos pigmeus e eles fossem enormes gigantes. Sua conduta tem sido intolerável e logo foram lançados de seus lugares altos porque não sabiam como ter abundância. Certa vez, um pedaço de papel quadrado colocado no púlpito de George Whitefield
por meio de um aviso, dizia: um jovem que recentemente herdou uma grande fortuna pede as orações da congregação. Muito bem foi a oração pedida, pois quando subimos a colina, precisamos de oração para que possamos ser mantidos firmes. Descendo a colina da fortuna, não há nem metade do medo de tropeçar. O cristão muitas vezes desonra sua profissão na prosperidade do que quando está sendo rebaixado. Há outro perigo, o perigo de crescer mundano. Quando um homem descobre que sua riqueza aumenta, fica maravilhado como o ouro gruda nos dedos. O homem que tinha apenas o suficiente pensou que, se tivesse mais do que precisava, seria extremamente liberal. Com uma bolsa de xilim, ele tinha um coração de guiné, mas agora com a bolsa de xilins, ele tem um coração de xilim. Ele descobre que o dinheiro adere e não consegue tirá-lo. Você já ouviu falar da aranha que é chamada de giradora de dinheiro? Não sei por que é chamada assim, exceto que é uma daquelas aranhas que você não consegue tirar dos dedos. Fica em uma mão, depois na outra, depois na manga, fica aqui e ali. Você não pode se livrar dele, a menos que o esmague completamente. Assim é com muitos que abundam. O ouro é uma coisa boa quando usada à força, os tendões do comércio e da caridade, mas é uma coisa ruim no coração e gera ferrugem repugnante. O ouro é uma boa coisa para se apoiar, mas uma coisa ruim de se ter sobre os lombos ou sobre a cabeça. Não importa, embora seja terra preciosa como qual um homem é enterrado vivo. Quantos cristãos houve que parecia ter sido destruídos por sua riqueza? Que magreza de alma e negligência das coisas espirituais foram provocados pelas próprias misericórdias e generosidades de Deus. No entanto, isso é uma questão de necessidade, pois o apóstolo Paulo nos diz que ele sabia como ter abundância. Quando ele tinha muito, ele sabia como usá-lo. Ele havia pedido a Deus que pudesse ser mantido humilde, que quando ele tivesse uma vela cheia, ele pudesse ter bastante lastro, que quando seu corpo transbordasse, ele não o desperdiçasse, que em seu tempo de fartura, ele pudesse ser pronto para dar aos que precisavam, e que, como mordomo fiel, ele pudesse manter tudo o que tinha à disposição de seu Senhor. Este é o aprendizado divino. Sei estar humilhado e sei ter abundância. O apóstolo continua dizendo: em toda parte e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. É uma lição divina. Deixe-me dizer, saber como ficar cheio, pois os israelitas já estavam cheios, e enquanto a carne ainda estava em sua boca, a ira de Deus veio sobre eles. E tem havido muitos que pediram misericórdia, para que pudessem satisfazer a concupiscência de seus próprios corações, como está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. A fartura de pão muitas vezes fez fartura de sangue, e isso trouxe devassidão de espírito. Quando os homens têm muito das misericórdias de Deus, estranho que tenhamos que dizer isso, mas é um grande fato. Quando os homens têm muito das misericórdias, providências de Deus, muitas vezes acontece que eles têm pouco da graça de Deus e pouca gratidão pelas recompensas que receberam. Eles estão cheios e se esquecem de Deus, satisfeitos com a terra, contentam-se em viver sem o céu. Tenho certeza, meus queridos ouvintes, é mais difícil saber que está cheio do que saber como estar com fome. Saber como ter fome é uma lição difícil, mas saber como ficar cheio é a lição mais difícil, afinal. Tão desesperada é a tendência da natureza humana ao orgulho e ao esquecimento de Deus. Assim que temos um estoque duplo de maná e começamos a acumulá-lo, ele cria vermes e se torna um mau cheiro nas narinas de Deus. Tome cuidado para pedir em suas orações que Deus lhe ensine como ser cheio. O apóstolo soube ainda mais como experimentar os dois extremos da fartura e da fome,
Que julgamento é esse? Ter um dia um caminho repleto de misericórdias e no dia seguinte encontrar o solo abaixo de você estéril de todo conforto. Posso facilmente imaginar o pobre homem contente com sua pobreza, pois ele se habituou a ela. Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas para um homem que teve muito dos bens deste mundo e, portanto, ficou cheio, para ser levado à penúria absoluta, ele é como um pássaro que uma vez voou nas asas mais altas, mas agora está engaiolado. Essas pobres cotovias que você vê às vezes nas lojas sempre parecem estar olhando para cima e estão constantemente picando os fios, batendo as asas e querendo voar para longe. Assim será com você, a menos que a graça o impeça. Se você foi rico e se tornou pobre, achará difícil saber como ter fome. De fato, meus irmãos, deve ser uma lição dura. Às vezes reclamamos dos pobres, que eles murmuram. Deveríamos murmurar muito mais do que eles, se a sorte deles caísse sobre nós. Sentar-se à mesa onde não há nada para comer e 5 ou 6 criancinhas chorando por pão foram suficientes para partir o coração do pai, ou para a mãe, quando seu marido foi levado ao túmulo, para olhar em volta para o lar sombrio, apertar seu filho recém-nascido em seu seio e olhar para os outros, com o coração viúvo, lembrando-se de que eles não têm um pai para buscar seu sustento. Deve ser preciso muita graça para saber ter fome. E para o homem que perdeu um emprego e andou por toda Londres, talvez 1000 milhas, para conseguir um lugar, e ele não consegue voltar para casa e saber que quando ele enfrentar sua esposa, sua primeira pergunta será: você trouxe pão para casa? Você encontrou alguma coisa para fazer? E ter que dizer a ela: não há portas abertas para mim. É difícil provar a fome e suportá-la pacientemente. Eu tive que admirar e olhar com uma espécie de reverência para alguns dos membros dessa igreja, quando depois ouvi falar de suas privações. Eles não contariam a ninguém e não viriam a mim, mas suportaram suas dores em segredo, lutaram heroicamente por todas as suas dificuldades e perigos e saíram mais que vencedores. Irmãos e irmãs, parece uma lição fácil quando você a vê em um livro, mas não é tão fácil quando você a coloca em prática. É difícil saber como estar cheio, mas é uma coisa afiada saber como estar com fome. Nosso apóstolo havia aprendido ambos, tanto como ter abundância, quanto como sofrer necessidade. Tendo assim exposto a você o próprio comentário do apóstolo Paulo, ampliando as palavras do meu texto, deixe-me retornar à própria passagem. Agora você pode perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu esse estado de espírito pacífico. E de uma coisa podemos estar certos: não foi um processo estoico de autogoverno, mas simplesmente e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Você pode facilmente imaginar um nobre cuja casa é a morada do luxo, viajando por terras estrangeiras, com o propósito de fazer descobertas científicas, ou saindo para comandar alguma expedição militar a serviço de seu país. Em ambos os casos, ele pode estar satisfeito com sua passagem e sentir que não há nada para se lamentar. E por quê? Porque ele não tinha o direito de esperar nada melhor, não porque tivesse qualquer comparação com sua posição, sua fortuna ou sua posição social em casa. Então, nosso apóstolo, ele havia dito: nossa conversa ou cidadania está no céu. Viajando pela terra como um peregrino e estrangeiro, ele se contentava em levar comida para os viajantes. Ou entrando no campo de batalha, ele não tinha motivos para reclamar que perigos e angústias às vezes deveriam cercar seu caminho, enquanto em outras ocasiões uma trégua lhe dava alguns intervalos pacíficos e agradáveis. Novamente, atentando para o texto:
Você notará que a palavra "com isto" está escrita em itálico. Se, portanto, não o omitirmos, não precisamos enfatizar muito a interpretação. Não há nada na fome, ou sede, ou nudez, ou perigo para convidar nosso contentamento. Se estamos contentes em tais circunstâncias, deve ser por motivo mais elevado do que nossa própria condição permite. A fome é um espinho agudo quando está nas mãos de uma necessidade severa, mas a fome pode ser suportada voluntariamente por muitas horas, quando a consciência torna o homem disposto a jejuar. A reprovação pode ter uma presa amarga, mas pode ser corajosamente suportada quando estou animado por um senso de justiça na minha causa. Agora, Paulo contou que todos os males que lhe aconteceram foram apenas incidentes no serviço do seu Senhor. Assim, pelo amor que ele tem ao nome de Jesus, as dificuldades da servidão ou automortificação pousaram levemente sobre seus ombros e foram alegremente toleradas por seu coração. Há ainda uma terceira razão pela qual Paulo estava contente. Vou ilustrar. Muitos veteranos sentem grande prazer em relatar os perigos e sofrimentos de sua vida passada, e olha para trás com mais do que contentamento, muitas vezes com autogratificação, sobre os terríveis perigos e angústias de sua carreira heróica. No entanto, o sorriso que ilumina seus olhos e o orgulho que aparece em sua testa enrugada enquanto ele conta as suas histórias não existem quando ele estava no meio das cenas que agora descreve. Foi somente depois que os perigos passaram que os medos diminuíram, e a questão está completa, se seu entusiasmo se transformou em uma chama. Mas Paulo ficou em um terreno vantajoso aqui. Em todas essas coisas, disse ele, somos mais que vencedores. Testemunhe sua viagem em direção a Roma, quando o navio em que ele navegava foi apanhado e levado por um vento tempestuoso, quando a escuridão cobriu os céus, quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, quando a esperança falhou em todos os corações. Ele sozinho suportou com coragem viril. E por quê? O anjo de Deus estava ao lado dele e disse, não temas. Sua fé era predestinatário, e como tal, ele teve tanto contentamento pacífico em seu peito, enquanto a tribulação durou, quanto quando ele se encerrou. E agora eu quero recomendar a lição do meu texto, muito brevemente, para o rico, um pouco mais de comprimento para o pobre, e então com simpatia e conselho para o doente, aqueles que estão doloridos, provados com suas pessoas pelo sofrimento. Primeiro, para os ricos, o apóstolo Paulo diz, aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Agora, alguns de vocês têm, no que diz respeito às suas circunstâncias, tudo o que o coração pode desejar. Deus colocou você em tal posição que você não tem que trabalhar com suas mãos e com o suor do seu rosto ganhar a vida. Você talvez pense que qualquer exortação a você para se contentar é desnecessário. Infelizmente, meus irmãos, um homem pode estar muito descontente, embora seja muito rico. É tão possível para o descontentamento sentar-se no trono quanto sentar-se em uma cadeira, uma pobre cadeira quebrada em um casebre. Lembre-se de que o contentamento de um homem está em sua mente, não na extensão de suas posses. Alexandre, com o mundo inteiro a seus pés, clama por outro mundo para conquistar. Ele se arrepende porque não há outros países nos quais ele possa carregar suas armas vitoriosas e nadar até seus lombos no sangue de seus semelhantes para saciar a sede de sua ambição insaciável. Para vocês que são ricos, é necessário dar a mesma exortação que para os pobres. Aprendam a se contentar. Muitos ricos que possuem uma propriedade não estão satisfeitos, porque há um pequeno pedaço de terreno que pertence ao seu vizinho, como a vinha de Nabote, que o rei de Israel precisava para fazer um jardim de ervas perto de seu palácio. O que importa, diz ele,
embora eu tenha todos esses acres, a menos que eu possa ter a vinha de Nabote? Certamente um rei deveria ter vergonha de desejar aquele insignificante meio acre do patrimônio de um homem pobre. Mas, ainda assim, homens com vastas propriedades, sobre as quais mal conseguem cavalgar, podem ter aquele velho sanguessuga em seus corações, que sempre clama, dê, mais. Eles pensam quando tinham pouco, eles que se tivessem 10.000 libras seria o suficiente. Eles querem 20.000 libras. Quando eles têm isso, eles ainda querem mais. Sim, e se você tivesse, seria um pouco mais. Assim seria continuamente. À medida em que suas posses aumentassem, também aumentaria o desejo de adquirir propriedade. Devemos então pressionar os ricos com exortação. Aprenda em seu estado para se contentar com isso. Além disso, há outro perigo que frequentemente espera um homem rico. Quando ele tem riqueza e propriedade suficiente, nem sempre tem honra suficiente. Se a rainha apenas o nomeasse juiz de paz do condado, quão glorioso meu senhor se tornaria. Feito isso, ele nunca ficaria satisfeito, até que seja um cavaleiro. E se ele fosse um cavaleiro, ele nunca estaria satisfeito, até que se tornasse um barão. E meu senhor nunca estaria satisfeito, até que fosse um conde. Nem mesmo então ficaria muito contente, a menos que ele pudesse ser um duque. Nem ficaria muito satisfeito, eu acredito então, a menos que houvesse um reino para ele em algum lugar. Os homens não se satisfazem facilmente com a honra. O mundo pode se curvar aos pés de um homem, então ele pedirá ao mundo para se levantar e se curvar novamente, e assim continuar se curvando para sempre, pois o desejo de honra é insaciável. O homem deve ser honrado, e embora o rei Assuero tenha feito de Ramã o primeiro homem do império, tudo isso de nada vale, enquanto Mardoqueu, no portão, não se curva ao meu senhor Ramã. Oh, aprendam, irmãos, em qualquer estado que vocês estejam, a se contentar com isso. E aqui, deixe-me falar aos presbíteros e diáconos dessa igreja. Irmãos, aprendam a se contentar com o ofício que ocupam, não invejando qualquer honra superior para se exaltar. Eu me volto para mim, volto-me para o meu ministério, para todos, nós e nossas fileiras, graus na igreja de Cristo. Devemos nos contentar com a honra que Deus tem para o prazer de confiar a nós. Não pensamos em nada de honra, mas nos contentamos em dar tudo para cima, sabendo que é apenas um sopro de ar afinal. Estejamos dispostos a ser o servo e a servi-los por nada, se necessário, mesmo sem recompensa de seus agradecimentos, que possamos finalmente receber a boa sentença dos lábios do Senhor, Jesus Cristo. Devemos aprender, em qualquer estado que estejamos, a nos contentar com isso. Com um pouco mais de extensão, tenho que aconselhar os pobres. Aprendi, diz o apóstolo, em qualquer estado que eu esteja, a me contentar com isso. Um número muito grande de minha atual congregação pertence àqueles que trabalham duro e que talvez, sem nenhuma reflexão cruel, possam ser colocados no catálogo dos pobres. Eles têm o suficiente, apenas o suficiente, e às vezes são reduzidos à estreiteza. Agora, lembre-se, meus queridos amigos, vocês que são pobres, existem dois tipos de pessoas pobres no mundo. Existem os pobres do Senhor e os pobres do diabo. Quanto aos pobres do diabo, eles se tornaram pauperizados por sua própria ociosidade, seu próprio vício, sua própria extravagância. Não tenho nada a dizer a eles esta noite. Há uma outra classe, os pobres do Senhor. Eles são pobres por meio de providências difíceis, pobres, mas diligentes, trabalhando para encontrar todas as coisas honestas às vistas de todos os homens, mas ainda assim continuam por meio de uma providência inescrutável a serem contados com os pobres e necessitados. Vocês vão me desculpar, irmãos e irmãs, por exortá-los a ficarem contentes,
Mas, por que eu deveria pedir desculpas, já que é apenas uma parte do meu ofício emulá-los a tudo que é puro, amável e de boa fama? Eu imploro a você, em sua humilde esfera, cultive o contentamento.